Sejam bem-vindos a mais um vídeo da PhotoWord. Eu sou o Kim e hoje falaremos sobre filmes, ou película fotográfica. Isso mesmo, filme. Mas Kim, por que você vai falar sobre filme se é algo que hoje em dia mais ninguém usa? Este é mais um vídeo para você aprender sobre o passado para compreender o presente. Os termos como full frame, balanço de branco, ISO ou ASA, como alguns fotógrafos preferem dizer, são da época que se fotografava com filme e são usados até hoje na fotografia digital. Existiam na época dois tipos de filme basicamente: o negativo, que poderia ser colorido ou preto e branco, e o positivo, que poderia ser colorido e também preto e branco. Mas filmes positivo preto e branco não eram muito comuns. Filmes positivos preto e branco eram mais comuns em filmadoras, em uma época que o filme colorido ainda não existia ou ainda era muito caro. Mas logo que o filme colorido se tornou mais popular, os filmes preto e branco, tanto negativo como positivo, foram logo esquecidos, deixando apenas para os saudosistas continuarem usando esse tipo de filme. Então, qual é a diferença entre esses filmes? O filme negativo, preto e branco, deixava claro onde incidia a luz e deixava escuro onde não incidia, o que resultava em tons invertidos, o que se corrigia na ampliação, uma vez que áreas escuras não deixavam passar a luz e ficava claro no papel fotográfico. E o contrário, nas áreas claras da fotografia, incidia mais luz no papel fotográfico, tornando escuro. E assim, nascia a imagem no papel fotográfico, após os banhos químicos e a lavagem para fixar a imagem no papel. Já o filme positivo, conhecido como cromo, eram montados em molduras para serem projetados em projetores de slide. Eu mesmo peguei o finalzinho dessa era dos slides. Era um evento poder ver fotos de viagem ou fotos de família de algum amigo. Eram projetados numa tela branca, era quase como uma sessão de cinema. Mas na virada dos anos 70 para 80, as fotografias em papel se tornaram muito mais populares. Você podia levar as fotos para qualquer lugar e não precisava de um local escuro para fazer a projeção das fotos e toda uma parafernália. O tamanho do filme era dividido em 3 grupos. O pequeno formato, em que o filme mais popular era o filme 135, popularmente chamado de 35mm. Por ter a largura de 35mm, com quadros de 24 por 36mm, e sensores dessa medida são chamados de full frame. Mas existem outras medidas de filme. O filme 110 com 16mm de largura, com quadro de 13 por 17mm, o APS de 24mm, que deu nome aos sensores cropados que têm aproximadamente esta medida, de 17 por 30mm. Existia também o filme 126, que tinha 35mm de largura, mas os quadros eram de 26 por 26mm, ou seja, eles eram quadrados. O segundo grupo era o médio formato. Tínhamos o 127 com 46mm de largura e que fazia quadros de 40 por 40mm, ou 40 por 30 ou 40 por 60, dependia da câmera. O filme 120 era o mais popular entre os filmes de médio formato. Com 62mm de largura, fazia quadros de 45 por 60mm, ou 60 por 60, ou 60 por 70, até 60 por 90, dependia da marca da câmera. Existia também o filme 220. Era o mesmo filme do 120, com 62mm de largura, mas ele vinha o dobro de comprimento. Aqui do lado são os exemplos de médio formato. E por último, as de grande formato. Estas câmeras fotografavam em chapas individuais, podendo ser chapas de 4 por 5 polegadas, ou seja, 10,16 por 12,7 centímetros. Poderia ser uma chapa de 5 por 7 polegadas, ou seja, 12,7 por 17,78 centímetros, ou de 8 por 10 polegadas, ou seja, 20,32 por 25,4 centímetros, em câmeras de grande formato, como essas aqui. O filme fotográfico é revestido com uma emulsão sensível à luz, de cristais de sais de prata, ou simplesmente haletos de prata. O tamanho dos grãos dos haletos de prata e algumas outras características eram o que definia a sensibilidade do filme, o contraste e a resolução dele. O processo de captação da imagem não mudou em toda a sua vida, desde a sua primeira fotografia. A sensibilidade do filme é medida pela norma ISO. É uma fusão entre a norte-americana ASA e a DIN.
Existia um outro padrão, fora de uso hoje, da antiga União Soviética, chamado GOST, G-O-S-T. E nessa escala, um filme ISO 100 era GOST 90. Um filme ISO 100/21 é um filme de ASA 100 e DIN 21. Um filme ASA 200 é 2 vezes mais sensível que um ASA 100, precisando de apenas metade do tempo de exposição. E um filme de ISO 400 é 2 vezes mais sensível que um de 200, ou 4 vezes mais sensível que um de ISO 100. Os processos de revelação do filme negativo colorido se chamava Kodak C41. Para negativo preto e branco, chamava Kodak D76. E para filme positivo colorido, chamava Kodak E6. Em 1826, quando Joseph Niepce fez a primeira fotografia, num processo que ele mesmo criou, chamado heliografia, onde ele passa betume da Judéia, um líquido preto altamente viscoso, que escurece e endurece nos locais expostos à luz, e se mantém líquida e mais solúvel nos locais que não recebem muita luz. Então Niepce revestiu uma placa de estanho com esse material, e fez uma foto usando uma câmera escura, fazendo uma exposição de 8 horas, e este é o resultado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam e comentem. Se você está gostando deste canal, deixa seu like e segue a gente por aqui. E se você ainda tem alguma pergunta, pode me fazer nos comentários. Vou responder a todos. E se tiver alguma sugestão para um próximo episódio, pode me deixar nos comentários. Ou entrar em contato pelos meios que estão na descrição. Aqui no finalzinho, eu vou deixar a sugestão de mais 2 vídeos. Obrigado por assistir mais este vídeo. Eu fico por aqui e um grande abraço. Até o próximo vídeo.